Olá, eu sou Elizabeth Guimarães, médica oftalmologista, apaixonada por lentes de contato. E esse é mais um episódio do Pod Lentes, o podcast onde o papo é inteligente no mundo das lentes, totalmente acessível e descomplicado. Nessa primeira temporada, nós teremos 12 episódios com apoio da Bausch Lomb e os convidados serão sempre especiais. Hoje nós temos como convidada a doutora Maria Cristina Dantas. Doutora Maria Cristina é uma super especialista em córnea, doenças externas, e eu aprendo muito com ela diariamente. E a gente vai falar de um tema muito importante, que é alergia ocular. Cris, muito obrigada por estar conosco. Beth, obrigada pelo convite, foi muito especial receber esse convite. Agora, falar depois da doutora Beth, linda desse jeito, uma diva, não é fácil, não. E aqui, ó, vocês viram que a gente aqui rasga a fantasia, não, joga confete. Não, a gente não mente, a gente pode omitir, mas não mente, né? Não. Bem, alergia ocular. A gente sempre vê, né, um paciente correr no consultório com olho vermelho, com olho inchado, com olho coçando. Todo olho vermelho que coça é alergia ocular, Cris? Não. Na verdade, para a gente falar que o paciente tem alergia ocular, as pessoas geralmente falam conjuntivite alérgica, né? Conjuntivite alérgica ou alergia ocular? Conjuntivite tem aquele estigma de que é infecção, né? Olho vermelho com infecção, as pessoas se afastam. Então, a gente prefere usar o termo alergia ocular. E para dizer que o paciente tem uma alergia ocular, ele tem que ter olho vermelho, coceira, né? E quando a gente abaixa aqui a pálpebra, ou vira a pálpebra de cima, quando a gente abaixa, a gente vê uma conjuntiva bem lisinha e rosada. Quando tem conjuntivite alérgica, ela vai estar cheia de bolinhas, que são as papilas, que geralmente a gente não consegue ver olho nu, então precisa passar no oftalmologista para ter certeza de que é uma alergia ocular. Agora, pode não ser alergia ocular, né? Pode ser outras coisas, pode estar com olho seco, pode realmente ter uma conjuntivite infecciosa, pode ter uma porção de outras coisas. A gente só vai saber, na verdade, fazendo exame oftalmológico. Então vocês que estão ouvindo, né, e nos vendo, prestem atenção. Não é todo olho vermelho que é conjuntivite. E a gente vê muito o paciente sendo tratado com antibiótico, né, sem necessariamente ser. Então, vale a pena sempre uma consulta com oftalmologista para que a gente, de forma adequada, com aparelho adequado, possa fazer seu diagnóstico. Prestem atenção, olho vermelho que coça, todo olho vermelho coçando não é conjuntivite infecciosa, pode ser uma alergia. Paciente que tem conjuntivite infecciosa, geralmente tratam com antibiótico como se fosse uma conjuntivite bacteriana. E o mais comum não é conjuntivite bacteriana, né? O mais comum é conjuntivite viral, que é como se fosse um resfriado que deu no olho. Quer dizer, então o paciente está usando um colírio com antibiótico, atua sem necessidade. E uma outra coisa também, conjuntivite alérgica não é contagiosa. Conjuntivite viral e bacteriana, sim. Então, nem sempre, né, precisa daquele atestado de dias, achando que vai contaminar o coleguinha porque tá com o olho vermelho. Não é exatamente assim. Tem que ter o diagnóstico diferencial para poder a gente saber se o paciente deve ou não ficar afastado do trabalho, né? Isso a gente vê muito. Mas a gente falou de coceira. É uma coisa que eu aprendi com você, né? Toda alergia tem que ter coceira. Tem. Se não tem coceira, não é alergia. Não é alergia. E coçar os olhos faz mal? Porque a gente vê todo mundo, ai, que delícia, tô coçando o olho, acorda, coça o olho, tá no meio do dia, coloca o dedo, que eu fico assim aflita quando eu vejo uma coisa desse jeito. Coçar os olhos faz mal? Faz muito mal, né? Além de você colocar a mão no olho, levar bicho pro olho, né? Vai levar bactéria, vai levar vírus, vai levar uma opção de coisa pro olho. Ainda tem o risco de você danificar a córnea. A córnea é essa calotinha transparente que fica na frente do colorido do olho, a íris. A córnea é como se fosse o vidro do relógio. Então, você coça, acaba fazendo lesão de córnea. E aí, depois disso, tem uma opção de outras complicações, até infecção na córnea, porque fica coçando o olho. Em tudo, né? Mão suja no olho pode trazer contaminação, tem tanta coisa. Ou seja, gente, recado, não cocem os olhos. O olho tá coçando, o que a gente pode fazer para ajudar quando tá coçando muito? Tá coçando muito, primeira coisa, precisa saber se tem alergia ou não, né? Se tem alergia, se tem olho seco, porque
a coceira pode vir de muitas outras coisas. Então, muitas vezes você vai usar um colírio lubrificante, uma lágrima artificial, e vai melhorar. Sim. E geladinha, então fica melhor, Fica né? melhor ainda. Que é outra não, coisa que eu aprendi com ela. Se você não sabe que tem, então um colírio de lágrima artificial, de preferência sem nenhum conservante, né? Daí você pode usar à vontade. Sim. E sabe que nós tivemos um episódio com o Dr. Alexandre Costa, Dr. X, e a gente falou muito sobre maquiagem e olhos, né? O impacto da maquiagem nos olhos. E isso me fez lembrar de uma paciente que não necessariamente maquiagem, mas um produto anti-idade. Ela comprou um creme de contorno de olhos, passou o creme em volta dos olhos e chegou desesperada que estava ardendo o olho e que tinha dado uma alergia, porque o olho já estava, né, já inchada, a pálpebra inchada. E você já se deparou com alguma situação desse jeito? Então, primeira coisa, né? A pele da pálpebra é muito mais sensível do que a pele do rosto. Quer dizer, aquilo que a gente põe no rosto, na face, a gente não vai colocar na pálpebra. Quando coloca na pálpebra, é na pálpebra, não é para entrar dentro do olho, né? Então, tem que ter cuidado. Sim. E às vezes, não, eu coloquei pertinho do olho, mas se começar a suar, vai entrar dentro do olho. Quer dizer, se entrar no olho, qualquer coisa que entrar dentro do olho pode ser tóxico. Esses produtos anti-idade, principalmente, que tem retinol, que na verdade é muito bom para a pele, mas se entrar no olho, acaba sendo tóxico. Quer dizer, provavelmente é uma reação mais de toxicidade do que de alergia. E uma dica também eu acho interessante falar que a gente, na hora de tirar, ou melhor, de passar o produto, dá para pingar uma gotinha de lubrificante, né? Porque se entrou alguma coisinha, ele ajuda a diluir. Dilui e acaba sendo meio que um agente de limpeza, entre aspas, né? No olho. Acho que é uma coisa interessante da gente estar lembrando. Colírio de lágrima serve para lubrificar, para limpar, até para lavar também, né? Sim, sim. E uma coisa também que eu ouço, né, essa questão de alergia. Existe um mito muito grande de que lente de contato dá alergia, né? A gente sabe que não é exatamente assim. O material da lente não dá alergia. O que dá são outras coisas que vêm em torno disso. E os pacientes às vezes chegam e falam pra gente, eu comecei a usar lente de contato, meu olho começou a coçar. Você vê também essa situação e quando você se depara com uma situação dessa, o que é que você faz? Vem muito paciente que fala assim, eu não quero usar lente de contato porque eu já tentei usar uma vez e não dava certo, meu olho coçava muito, ficava vermelho. Primeira coisa, você adaptou a lente de contato com o profissional ou você comprou direto assim, só pela receita dos óculos? Né? Porque aí se você comprou pela receita dos óculos, você pode não ter comprado a lente mais adequada. Né? Então a lente mais adequada é que ele iria ficar mais confortável. Agora, se ele comprou tudo direitinho e assim mesmo o olho dele tá ficando vermelho, então ele pode tentar trocar. Uma lente de descarte mensal, troca a cada 15 dias. Não deu? Faz one day, troca, usa e joga fora. Porque geralmente a reação é mais a proteína que deposita na lente de contato do que a reação da lente de contato. Ou do produto que você usa para limpar a lente de contato. E isso é tão individual, né? Eu falo para os pacientes que quando a gente nós temos uma composição na lágrima. Imaginem uma sopa cheia de ingredientes. Alguns vão ter os ingredientes a mais, outros a menos, né? Mas sempre é aquela mesma receita. Mas tem gente que tem mais proteína mesmo e usa lente e vai ter alergia. E tem que prestar atenção. Hoje eu acho essa questão de descarte diário tão boa, porque tira da frente uma série de coisas. Que aí a gente vai lembrar também. Em relação ao descarte diário, você tira estojo da frente, você tira a solução de limpeza. E aí vem a questão da solução de limpeza, que é outra coisa também que a gente ouve. O paciente se queixar que teve reação à solução multipropósito ou multiuso, como a gente chama, que é aquela solução que a gente utiliza para limpar as lentes de contato. Você percebe isso no seu dia a dia? Os pacientes reclamando que começaram a usar uma solução de limpeza e o olho começou a coçar? Fala que começou a coçar, começou a arder, né? Na verdade, é mais uma reação, tipo de toxicidade do produto. Sim. Quer dizer, aí ele tem que trocar. Agora, às vezes, troca e não adianta, né? Sim. Aí vem a opção de lente de descarte diário. Agora, a gente vê muito também o que o paciente fala. Não, a minha lente é por 30 dias. Assim. Você põe quantas vezes por semana? Uma vez. Você joga fora depois de quantos dias? Depois que eu usei 30 dias.
Quer dizer, uma vez por semana, quer dizer, a lente não ficou um mês só. Essa lente foram vários meses, quer dizer, aí não troca a solução da caixinha todo dia, quer dizer, vai ter um monte de reação no olho e fala, a lente de contato me deu alergia. Não foi. Então, usa cápsula de café uma vez só. Então. Alguém faz café 2 vezes com a cápsula? É. Por que no olho, que é uma coisa tão nobre, vai reutilizar uma lente que não é para ser reutilizada? É uma lente que tem que ter um descarte único, né? Fica uma coisa meio fora do senso. Mas mesmo a descarte de uma semana, por exemplo, o paciente, ele fala, uma vez, 7 dias. Ele não conta 7 dias corridos. Ele conta uma vez aqui, outra vez ali, quer dizer, vai durar 7 semanas. Sim, sim. E tem também a questão da solução, né? Às vezes o paciente não quer usar o descarte diário, usa lente de descarte de 14 dias, de 30 dias. Existem soluções também que são apropriadas para olhos sensíveis. Aí vai uma dica, procura soluções que sejam para olhos sensíveis. Tem umas que tem até hialuronato, que é uma substância que a gente usa em colírios, em lubrificantes, que é tão boa para a córnea, né? Estabiliza a lágrima. É uma substância que acho que faz essa solução ser bem amigável para o olho. É confortável, né? É bastante confortável, ajuda também na cicatrização de qualquer lesão de córnea que você possa ter. É bem confortável. Sim, sim. Agora, isso é o que pode causar alergia, né? Então, a gente está falando, você falou da limpeza, que é super importante, extremamente importante, não pode ficar resíduo, depósito, que pode dar realmente uma reação papilar, uma conjuntivite, que é uma conjuntivite, inclusive, grave, que tem que ser tratada, né? Adequadamente, o paciente vai ficar sem lente na época que estiver fazendo. Então, quem quer usar suas lentes tem que saber usar direito, para não ter nenhum tipo de problema. Falamos também da questão de produtos, de maquiagem, de cremes anti-idade, coisas que também podem dar algum tipo de reação. Mas e quando a pessoa tem uma alergia, outra que não é no olho? Por exemplo, eu tenho uma paciente que vira e mexe, ela me manda foto. Ela tá com o olho inchado e coçando, né? Aí eu falo, tá, mas como você tá? Nossa, minha rinite tá terrível. Tá horrível, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, você pode ter a rinite associada a uma conjuntivite alérgica, né? Mas lembra, para você ter conjuntivite alérgica, tem que ter aquelas papilas, aqui embaixo, vira aqui em cima. Agora, você pode ter uma rinite, aí tá espirrando, coçando o nariz, o olho começa a lacrimejar e coçar. E não tem nada de alergia no olho, quer dizer, é uma reação da rinite. Quer dizer, não é necessariamente uma rinoconjuntivite. Quer dizer, quem tem rinite fala, quando eu tenho rinite, tenho também conjuntivite no meu olho, né? Mas aí você pergunta, você tem crise no olho mesmo quando você não tem a crise de rinite? Não, quando eu tenho a crise de rinite, aí o meu olho começa a coçar também. Você vai examinar, não tem nenhum sinal de alergia no olho. Quer dizer, na verdade, ele tem uma rinite e ele tem uma manifestação também no olho por conta da rinite. E aquelas dermatites de contato? Também, vira e mexe, às vezes compensa, né? A pálpebra é tão fininha, tão delicada, que então. qualquer coisa na pálpebra vai parecer uma complicação grande, né? Então, às vezes chega alguém que fala, tô com alergia no meu olho, aí você vê um olho só, a pálpebra toda descamando, coçando. Aí você vê o olho, não tem nenhum sinal de alergia nos olhos. Aí você vai ver, é alguma coisa que ele passou, esmalte. O esmalte tá passando, aí coça aquele lado e aí fica com uma dermatite, né, na pálpebra. Quer dizer, você não vai tratar como uma alergia ocular, você vai tratar a dermatite. Sim, boa, você lembrou de uma coisa super importante. Alergia a esmalte, a gente vê muito isso. A coça com cantinho, né? Com o lado errado, e aí acaba tendo essa reação alérgica. Agora, existe produto, esmalte ou outros produtos que realmente sejam antialérgicos? Na verdade, eles são hipoalergênicos, né? Hipoalergênico, mas quem tem alergia, é muito difícil quem tem alergia usar um esmalte hipoalergênico e não ter reação. Vai ter. Sim. Né? É claro que quem tem alergia, geralmente tem alergia a tanta coisa, né? Tem alergia na pele, tem alergia o nariz, o olho, coça tudo. E aí você vai trocando aos pouquinhos, mas o hipoalergênico, né, não é necessariamente antialérgico. Né? Sim, é hipoalergênico. Ou seja, tudo pode dar uma reação alérgica, né? Depende muito da sensibilidade. A hipersensibilidade cada pessoa vai desenvolver. Uma coisa assim, a gente estava falando, você falou de nariz, e me lembrou a questão de alergia ao material de óculos também.
Isso pode Então. acontecer. E às vezes o paciente chega, nunca usou lente de contato e tem que usar lente de contato porque começou a desenvolver alergia ao material do óculos. Daí ele fala assim, não, eu tenho alergia de óculos, né? Aí você vai ver, às vezes não é nem alergia, o óculos tá pesado e fica machucando aqui. Se a alergia, na verdade, da armação, ele vai ter aqui na orelha também, né? Agora, quando tem aqui, geralmente como é que chama? Plaquetinha. Sim. Aquela plaqueta que apoia aqui. Oriental geralmente usa porque não tem nariz, né? Aí não dá pra tirar a plaqueta fora. Você pode trocar por outra armação que não tem a plaqueta. Mas tem uns protetores que você pode colar na plaqueta para não dar reação. E tem também umas plaquetinhas de silicone, né? De silicone, umas pontes, assim. Hoje em dia tem tanta coisa que dá pra usar. E assim, enquanto tiver a alergia, tem que usar lente de contato. Tem. Em algumas situações que o paciente é dependente do grau, isso às vezes é um problema, né? A adaptação de lente de contato é um ato médico. Sim. Né? Vem muito paciente que chega e fala, eu não quero usar lente de contato, porque eu já tentei um monte de vezes e nunca deu certo. Aí eu falo, é porque você nunca fez teste de adaptação de lente de contato com um profissional especialista em adaptação de lente de contato. Não é? Ceratocone, principalmente. Qualquer pessoa consegue adaptar? Não consegue, não é? Eu sou especialista em córnea, mas pedir para adaptar uma lente de contato no paciente ceratocone, provavelmente eu não vou conseguir, né? Tem que ser um especialista. Não, e a lente de contato às vezes faz milagres, né? Faz milagres. Começa a falar ceratocone lente de contato, eu começo a me mexer, porque é um assunto que eu acho que é tão bom, é tão prazeroso pra gente, a gente poder reabilitar as pessoas através de uma lente de contato, uma coisinha pequenininha que faz mágica. Eu tenho um paciente que, ele é meu paciente desde novinho. Aí, ele já ia entrar na fila para transplante de córnea, ele já era adulto, e ele trabalhava com resgate de animais. Aí ele falou, doutor, acho que eu não vou conseguir fazer o transplante agora. Melhor não fazer mesmo. Aí, nisso, chegou uma outra lente de contato maior. Aí eu falei, você vai tentar uma lente de contato. Ele não consegue, não consigo, doutor, eu tenho aflição de qualquer coisa que vai perto do meu olho, não consigo. Foi fazer o teste, que ele batia a cabeça na parede, ele falou, passei a maior vergonha. Foi outra vez, conseguiu. Ele é outra pessoa. Sim. Ele é outra pessoa. Sim, você muda a personalidade da pessoa. Exatamente, ele era um menino estressado. Sempre estressado. Sim. Ele é outra pessoa. Foi fazer faculdade depois de veterinário, que ele gostava tanto de animais. Sim. Ele é outra pessoa com a lente de contato. Imagina se eu tivesse feito o transplante nesse moço. Sim, é verdade. Lente de contato faz pequenos milagres. Cada vez mais eu faço menos transplante de córnea. Que bom. Por causa da lente de contato. Bem, uma coisa também que a gente falou da questão da pessoa ter alergia, a questão de vir alergia através de outras coisas que sensibilizem, mas tem também essa questão ambiental, né? Quem vive em cidades como, vamos citar, Campos do Jordão, um mar maravilhoso, ou mesmo cidades litorâneas que tem uma umidade relativa do ar bacana, boa. Mas e as grandes cidades, como aqui, Cidade do México, cidades, ou mesmo no centro-oeste do nosso país, que tem uma umidade relativa do ar muitíssimo baixa e o ambiente é muito seco. O paciente, agora a gente teve, né, recentemente, com aquela questão das queimadas, isso chegou a gente aqui em São Paulo. Você lembra que tivemos dias de ar irrespiráveis. Foi uma questão muito, muito complicada. Mas nessa época eu tive muitas reclamações, muitos pacientes que vinham dizendo que o olho estava coçando. Nossa, eu acho que eu tô com alergia esse tempo, doutora. Fala pra mim, Cris, é alergia? Não é, né? Na verdade, quando a gente tem, provavelmente é um olho seco, né? A pessoa que tem olho seco dificilmente vai chegar a falar, meu olho é seco. A queixa geralmente meu olho coça, no final do dia meu olho fica vermelho, quando eu fico muito tempo no computador meu olho fica vermelho, fica coçando, e aí, não, mas como é que meu olho é seco se eu fico até chorando, fico chorando o tempo inteiro, né? Na verdade o que acontece, o olho está tão seco que tem o lacrimejamento reflexo. O reflexo não vai lubrificar a superfície do olho como o filme lacrimal normal. Ótimo, então ele começa a lacrimejar, quer dizer, é um olho seco. Então, a gente tem que tratar esse olho seco. Sim. E aí tem muito paciente com olho seco tratando como se fosse uma alergia. Né? Tem muito paciente com olho seco tratando como se fosse uma conjuntivite viral.
O problema é assim, se você usa colírio lubrificante, né, tudo bem, mas se você começa a usar antibiótico indiscriminadamente, corticoide, né, corticoide é um colírio que deixa o olho branquinho, desinflama tudo, é maravilhoso, só que pode aumentar a pressão do olho. E não só isso, né? Pode até trazer catarata também. Pode mascarar doenças também, Sim, né? exatamente. Se de repente você tiver uma infecção no olho pelo vírus de herpes e não sabe, né? Porque a pessoa acha, o herpes é aquela feridinha na boca. Não, o herpes pode dar no olho também, né? Aí a pessoa não sabe e coloca aquele pouquinho de colírio de corticoide, que teoricamente o olho vai ficar maravilhoso, mas não. O herpes adora corticoide, né? Aí a infecção do herpes vem com tudo no olho. Vem com tudo e aí pode dar uma complicação muito séria, né? O corticoide nunca deve ser usado sem recomendação médica. Sim. De preferência do oftalmologista. Eu acho que até os colírios lubrificantes, eles não são todos iguais. Você dá uma aula sensacional sobre isso, mas a gente vê que os colírios não são iguais. Eles têm umas características diferentes, né? Fala pro público da gente, porque quem tem alergia vai ter que usar um colírio lubrificante. E qual a diferença entre eles? E qual seria, assim, um dos melhores para alergia? Entendendo que, deixando uma ressalva bem grande, tudo depende de cada quadro, né? Tudo em medicina é assim, é individual e muito particular. Cada pessoa tem um tratamento adequado. Quer dizer, além do tratamento da alergia, usar um colírio lubrificante gelado também faz parte do tratamento da alergia. Aí, assim, quanto mais viscoso o colírio, mais grosso, mais tempo ele fica no olho, mas aí embaça a visão. Na alergia, o que a gente quer é o colírio lubrificante para lavar o olho, lavar a superfície do olho. Então, o ideal é que seja um colírio mais fluido, e que tenha, de preferência, sem conservante, né? Porque o conservante está no colírio para não ter contaminação. Sim. Mas o conservante, se você coloca mais do que 3, 4 vezes por dia, começa a ficar tóxico para o olho. Então, o ideal é que seja um colírio lubrificante sem nenhum tipo de conservante. Aí também, são aqueles frascos diferentes, né? Esse aqui, ó. Esse é um frasco diferente, nem todos são assim tão diferentes, né? Mas a gente tem alguns frascos que tem aquele frasco de colírio normal, depois que abre dura um mês, né? Independente do que está na embalagem. E aí a pessoa começa a usar e fala assim, não, mas aqui tá escrito válido até dezembro. Mas quando você abriu? Faz uns 3 meses, então já contaminou. Ou então compra em conjunto com alguém, né? Vou comprar, meu marido vai usar também. Gente, os bichos que tem no olho do marido são diferentes dos bichos que tem no seu olho. Igual escova de dente, né? Cada um tem a sua. Pois é, porque você pode com certeza ter uma contaminação por causa da ponta do colírio. Uma coisa que... Se a gente voltar para o nosso... A gente vai sair do olho seco, deu uma passeada agora no olho seco, a gente vai voltar para a alergia. Em relação à parte ambiental, né? Pegando esse gancho do que a gente acabou de falar da questão ambiental. Eu acho que é muito importante também o paciente ter essa consciência de que tem que tratar o ambiente, porque quem é muito alérgico tem que ter alguns cuidados, não tem jeito, gente. Eu amo animal, mas tem gente muito alérgica, não pode ter. Às vezes gato que solta pelo. Não pode ter. Às vezes o animal traz uma recompensa afetiva tão grande que pode até fazer bem até para a imunidade, né? Isso está provado. Mas em algumas situações tem que ter. Quais são as dicas que você daria para essas pessoas que têm repetidamente crises alérgicas? Alergia no olho, assim... Mais de 90% dos casos é o ácaro, né? O ácaro tá em tudo que é lugar. Então, na verdade, o pelo do animal, a pele do pelo do animal que tá grudado ali pode dar alergia. Mas muitas vezes é o ácaro que vai lá e fica no pelo do animal. Né? E o ácaro é um bichinho danado, tem em todo lugar, no travesseiro, no colchão. Né? Então, quem tem alergia tem que ter um protetor de travesseiro, um protetor de colchão. Não pode ter cortina de pano, né? Não pode ter tapete. A gente fala assim, quarto de quem tem alergia é quarto pelado. Né? Nada de ter bichinho de estimação, nada de ter um monte de coisa. É quarto pelado, não pode ter nada. Persiana em vez de cortina, persiana, né? em vez de cortina. É quarto pelado. E assim, travesseiro, ele fica cheio de ácaro. Como é que tira o ácaro? Aí vai botar no sol. Colchão também vai botar no sol, não é fácil, né? Não. Mais fácil pôr a capa anti-ácaro no travesseiro, no colchão. Então, é isso que eu ia comentar. Existem capas, não tem? Essas capas e são eficazes, esses tecidos. E quando ela começa com a molinha gostosa, é porque já não serve mais. Tem que trocar. Porque tem uma camada que eu acredito que a medida, não sei dizer quantas lavagens aquilo dura, mas eu imagino que à medida que vai lavando, aquilo vai saindo. Vai saindo. E tem, inclusive, fórmulas também acaricidas que a gente pode fazer e usar, pulverizar,
Dá para vinagre, manipular. né? Com vinagre e água você pode fazer. É que quando você coloca água, dependendo de onde você coloca, a água não seca, né? Aí vai Sim. acabar enchendo de fungo. Mas Então, qualquer do tipo de chão. vinagre pode ser utilizado pra gente Vinagre, eu não sei a medida certinha, mas é vinagre com água, você pode pôr no chão. No chão é Sim, bom, funciona sim, para bem. limpar. Você vê, ácaro não tem jeito, ácaro tá em todo lugar. Então a gente tem que aprender a conviver e minimizar. Principalmente assim, também é outra coisa, a gente vai vendo que criança que é muito alérgica, à medida que vai crescendo, vai melhorando Vai também, né? melhorando. Então, graças a Deus vai melhorando. A gente fala que tem que tratar a criança com alergia para que no futuro ela seja uma criança sem nenhuma sequela, né? Uma criança com alergia que coça muito o olho pode desenvolver uma úlcera de córnea, aí pega uma infecção, né? Aí fica com uma cicatriz enorme no olho, tem que fazer transplante de córnea. Não pode fazer porque é criança pequena, dá muita rejeição. Então, tem que tratar a criança com alergia para que ela não tenha nenhuma sequela depois. Quer dizer, você está tratando, não tem cura. Com o tempo vai curar. Mas nesse tempo que ela tem alergia, a gente trata para que ela não tenha, no futuro, ela não tenha sequelas da conjuntivite. Quer dizer, cicatriz na córnea, catarata, glaucoma. Catarata se opera, mas vai operar um jovem com catarata, né? Não faz sentido. É tratar, quer dizer, isso que a gente tem que explicar sempre para o paciente. A sua doença é crônica. Ela vai curar com o tempo, mas a gente vai tratar durante esse tempo para você não ficar com nenhuma cicatriz depois no futuro. E também aquela questão, né? A criança tem um astigmatismo, coça, o que pode desenvolver? Então, ceratocone, né? A gente fala assim, ceratocone é meio um defeitinho de fábrica, a pessoa nasce com aquele gene. Mas a pessoa que coça muito os olhos, ela também pode desenvolver um ceratocone. Ela ativa, né? Ela chama o gene e fala assim, acorda aí, vamos lá. E mesmo quem não tem o gene. Sim. Mesmo quem não tem o gene, isso é provado. Coça, você causa a morte das células da córnea. Elas se regeneram, né? Mas se você coça muito, aí a córnea vai ficando mais fina. Aí ela vai ficando mais fina, ao invés de ficar redondinha, ela fica mais cônica aqui embaixo, né? Vai desenvolver um ceratocone. Ela vai ficando mais pontuda e mais fina com o passar do tempo. E aí é como se a luz não entrasse direito no olho. A luz, em vez de entrar no olho que uniforme, um olho que é pontudo, a luz vai se espalhando. E o pior de tudo é que com criança, começa na segunda infância. Hoje a gente está fazendo muito mais diagnósticos nos consultórios, porque a gente tem recursos tecnológicos que permitem fazer isso, que a gente não fazia no passado. Outro dia a gente estava discutindo sobre isso, estava falando, mas e aí, será que aumentou o número de ceratocones ou será que aumentou o número de diagnóstico? Eu acho que aumentou o número de diagnóstico. Sim. Porque a gente tá pegando cada vez mais cedo, né? A gente vê isso no nosso dia a dia. Tem crianças que... Porque ceratocone tem como barrar a evolução, né? Fala um pouquinho pra gente. Vamos sair um pouquinho aqui desse nosso mundo e entrar um pouquinho na parte também do tratamento mais intensivo do ceratocone. Às vezes chega a criança com um quadro de ceratocone e fala, vamos tentar tratar um pouquinho, a criança está enxergando bem ainda, vamos tratar essa alergia, vamos parar de coçar esse olho. Não tem ninguém na família com ceratocone, só aquela criança coçadeira de olho, né? A gente começa a tratar a alergia, repete o exame e o ceratocone vai diminuindo, né? Ceratocone não diminui assim, para ele diminuir, provavelmente a criança não tinha. Ela desenvolveu porque coçava muitos olhos, né? Então, quando a gente fala para a criança, mostra o exame, e vai mostrando conforme vai melhorando, ela entende que aquilo é importante, né? Aí ela para de coçar o olho. E eu sempre falo para a criança, você não pode coçar o olho. Se você coçar, vou cortar sua mão fora. Aí fica me olhando. O que é mais importante? Radical você. O que é mais importante, o olho ou sua mão? Aí fica... acho que meu olho. Então, não coça o olho que eu vou cortar sua mão fora. Faz de conta que sua mão tá cheia de pimenta. Não pode coçar o olho. Então, mas você vê, mas a gente pega essas crianças e consegue barrar a evolução. Eu acho interessante. Tem o procedimento, né, do crosslinking, que é uma coisa que você faz muito. Então, o crosslinking é um tratamento para evitar a progressão do ceratocone. A gente, claro, tem que ter muito cuidado quando a gente indica crosslinking em criança, porque o crosslinking, na verdade, o objetivo é deixar a córnea mais rígida, mais dura. A córnea mais dura, a possibilidade da córnea ir para frente diminui. Só que com isso, a córnea pode achatar um pouquinho, quer dizer, o ceratocone pode melhorar. E essa melhora pode continuar mesmo tempos depois que você fez o crosslinking.
né? Então, quando você faz em criança, tem que ter cuidado por conta disso. Na criança, às vezes a córnea não está bem formada, né? Então, se você fizer o crosslink, a córnea pode continuar achatando e ficar hipermétrope. Sim. Agora, se tem um ceratocone, está progredindo muito, não enxerga bem com óculos, não consegue adaptar a lente de contato, mesmo com um bom profissional, porque eu falo, né? Ai, não consegui adaptar a lente de contato. Você foi em um lugar errado, tem que ir no especialista em lente de contato. Não conseguiu adaptar a lente de contato com um profissional adequado, aí a gente parte por crosslink. Sim, sim. E normalmente essas crianças são muito atópicas, né? Que tem muita alergia. E esse realmente é uma alergia verdadeira nos olhos. E elas não podem coçar. Porque como você mesmo falou, e a gente repetiu isso daqui várias vezes, coçar os olhos vai piorar esse ceratocone. Só que a gente tem que usar medicação. E às vezes são medicações que você não pode associar, usar lente de contato ali ao mesmo tempo, né? Para mim é o mais difícil, porque o paciente precisa da lente de contato. E tem pacientes que são super dependentes. Como é que você orienta? Por exemplo, tem uma medicação que é mais oleosa, essa medicação tem que ser usada por meses e meses e meses a fio. Como você orienta isso? Então, na verdade, tem muita criança com alergia que a mãe fala, não dá para pôr lente de contato também. Mesma coisa, né? Já tentou um monte de vezes, não dá certo. Quer dizer, tratou a alergia está bem controlada, vai usar o colírio antialérgico, vai usar a lente de contato. Então, tem colírio antialérgico, que o efeito é de 24 horas. Quer dizer, pode colocar de manhã ou pode colocar de noite. Agora, Sim. tá tendo muita crise, então às vezes precisa de um outro colírio anti-inflamatório que não seja corticoide, porque a gente já falou que corticoide tem muito efeito colateral. Então tem manipulado colírio e pomada que você pode colocar no olho e pode pôr à noite. Então tira a lente de contato, coloca a pomadinha, o efeito é a noite inteira. Sim. Quando acorda, lava bem os olhos, né? Saiu tudo, aí até pode colocar de manhã, põe o colírio antialérgico, espera uns 10, 15 minutos, aí coloca a lente de contato e a criança fica bem por um tempão. Sim, eu acho que dá para fazer um jogo aí amigo entre a lente de contato e a medicação. Acho que tudo é uma questão de saber a hora correta de utilizar, né? Como você falou. E muito assim, precisa ter muitos pais perto da gente nessa situação. Né? Acho que os pais têm que estar cientes e seguros de que estão fazendo aquilo que vai ser o melhor para o filho deles. E acho que isso para tudo, em qualquer questão médica, o apoio dos pais é fundamental, né? Hoje a gente teve, por exemplo, eu te contar, de manhã no ambulatório do hospital, a gente teve uma criança de 5 anos. E essa criança, ela teve um acidente e precisou usar a lente. E essa lente, precisa ver que gracinha. Ela deixou fazer o teste, tudo seguiu direitinho, né? Óbvio que ela ficou com muito medo no início, mas você precisa desmistificar isso. Lente de contato dá para usar em criança sim, às vezes é necessário, como essa criança. Ficou com a diferença de grau muito grande de um olho para o outro. Se você não põe a lente, você não dá visão para ela. E ela vai crescer, esse olho fica um olho preguiçoso, sim, né? Sim, depois não é porque funciona. Tem dois que vai esquecer exatamente. de maneira nenhuma, tem que usar os dois e de maneira saudável, de maneira boa, né? Eu acho que isso é fundamental. Tem muito adulto, né, que chega depois e fala, você vai fazer o exame, a pessoa não enxerga nada daquele olho. Nossa, mas eu nunca vi isso. Aí você vai ver, esse olho tem um grau super alto, ele nunca percebeu, quer dizer, esse olho não aprendeu a enxergar. Quer dizer, podia ter feito o tratamento quando criança, né? A diferença de grau grande, podia ter colocado lente de contato, mas nunca fez exame. Sim. Quer dizer, aí cresce, depois que cresce. E agora, doutora, dá para fazer alguma coisa? Não dá, tinha que ter feito quando criança, né? Por isso que criança tem que fazer exame oftalmológico. Tem, né? tem. É bebê, às vezes vem a mãe, traz uma criança, eu tenho um bebezinho agora, eu não trouxe, é muito pequenininho. Não. Tem que trazer. É como falava minha filha quando eu era pequenininha, tem que, mãe, tem que examinar, tem que fazer prevenção de doença, tem que olhar. E isso, assim, eu acho que no Brasil, principalmente nós, a nossa classe oftalmológica de oftalmologistas, tem uma mão grande, assim, ampla para poder atender os pacientes, né? Todas as regiões do país, a gente tem gente muito bem formada. Acho que dá para prestar um serviço bacana, e principalmente serviço de prevenção. Que nós brasileiros estamos muito mal acostumados à medicina curativa. Só busca o médico na hora que o olho tá coçando, ardendo, doendo, vermelho, inchado.
né? Quando tem alguma reação ou inflamatória ou alérgica, como a gente está trazendo o tema hoje, ou infecciosa, mas na verdade precisa pelo menos ter uma periodicidade, acho que anual obrigatória. Isso. Criança, quando Criança que tem que sempre. fazer? Se tiver alguma coisa a mais, além do exame oftalmológico normal, tem que fazer mais vezes. Tem criança com alergia que faz... assim, a gente fala, a alergia não tem cura. Então, a mãe já fica, então por que eu vou tratar, né? Não tem cura, mas a gente vai tratar. Não, mas tem controle, né? Tem que controlar. Então, no começo, vai mais vezes, e aí, aos pouquinhos, a gente vai ensinando os pais, né? O que pode fazer. Nunca pode colocar o corticoide por conta própria, mas algumas coisas a gente vai ensinando para os pais. Porque quando tem alergia, se a gente não fica à disposição o tempo inteiro, às vezes vai parar no pronto-socorro bom, ótimo. Sim. Mas às vezes vai parar em qualquer outro lugar, aí o que eles fazem? Corticoide. O problema é que, assim, quando você precisa ter avaliação oftalmológica sempre. Tem prontos atendimentos que não tem o oftalmologista ali. Então, a dica é, busque serviço que tenha oftalmologista de plantão. Seja um plantão à distância que vai chamar o profissional, seja um plantão presencial. Normalmente os hospitais e escolas têm, né? Tem hospital. Tem hospital também, né? Privado também que tem. Sim, que atendimento, chama o colega, o especialista, ele vem e faz um exame adequado para poder orientar o paciente bem. São situações que eu acho que são fáceis de resolver. A gente não vê nada complicado, né? Nesse sentido de, eu não tenho para onde ir. O Brasil tem, com todas as nossas dificuldades, eu acho que a gente ainda faz uma medicina boa, né? Faz. Se a gente comparar quando a gente vê isso em congresso lá fora, aí eu vou elogiar meus colegas, a gente ainda é bastante respeitado. Quando eu fui fazer o fellow fora, eu fui achando que que aqui, brasileiro, a gente era muito perrapado como oftalmologista. Aí quando a gente chegou lá, eu pensei, nossa, como a gente é bom, como a gente aprende bastante aqui. Sim. A gente tem aqui o mais importante, a gente tem muito paciente. Né? A gente tem paciente, o paciente vem até a gente. Né? Paciente que não pode pagar, ele vem até a gente do mesmo jeito. E nos Estados Unidos não é desse jeito. Né? Então aqueles casos mais graves, eles não veem isso aí. Acabam não vendo. Quem vai ver é o que está no pronto-socorro. E aí, quem está no pronto-socorro, muitas vezes não é oftalmologista. Né? Então, aqui a gente aprende muito e com muito menos recursos do que lá fora. Sim. Quer dizer, o que eu mais aprendi quando eu fiquei fora é que a gente é muito bom aqui no Brasil. Sim, eu também acho. E sabe uma coisa que eu também estava pensando aqui enquanto a gente estava conversando, em relação a... Acabamos de passar o Halloween, né? Então, super recente. E tem aquelas lentes coloridas, aquelas lentes de Halloween, ou mesmo lentes coloridas, que foi até um tema que a gente conversou bastante aqui com o Dr. X. E os pacientes têm medo de limpar as lentes. Tem medo, achando que a lente... Ou então, pior de tudo, o paciente usa aquilo, cheio de maquiagem, a lente não limpa a lente direito e empresta para o coleguinha. Isso, nossa, que horror, né? Pois é. Na verdade, não podia vender isso aí, né? Mas vendem essas lentes em loja de fantasia. Então, tem que ver a procedência primeiro, né? Que é uma coisa que a gente falou, tem que ver a procedência. Tem que ver a procedência, se fosse uma coisa assim que você... porque você pode ter uma doença de superfície do olho que não pode pôr uma lente de contato. Você põe, você vai bagunçar tudo. E emprestar de uma hora para outra, igual a história da escova de dente. Então. Não dá pra emprestar. E cada um tem uma flora, uns bichos diferentes, cada um tem os seus bichos no olho diferente. Sim, Quer dizer, não é porque marido e mulher que é igual. Sim. Então a gente não troca escova de dente, não vai trocar lente de contato, né? Eu acho que não, né? Acho que não, mas aí é individual, cada um pensa diferente. Mas lente de contato é pior, né? Eu fico pensando, a pessoa tem medo de tanta coisa, e aí a lente de contato não tem, não é? Aí você receita um colírio, a pessoa fala, será que eu posso usar esse colírio? Aí a lente de contato que comprou de qualquer jeito na loja de fantasia, não tem medo de pôr no olho. Nunca usou lente de contato. Então, esse tipo de coisa realmente não pode. Porque lente de contato é um dispositivo óptico tão maravilhoso, tão bom, faz tanta diferença, dá independência funcional, dá liberdade, em casos assim que tem graus mais altos, dá uma qualidade de visão melhor, né? Que eu acho que a gente tem que realmente levar a sério, fazer direitinho para usufruir do que ela tem de bom,
né? E aí a gente vai aparando, deixa a gente aparar as arestas para vocês, deixa fazer a consulta, descobrir se tem uma alergia, tratar essa alergia, trazer a lente depois para você. Tem 1000 possibilidades, né? Mas tem que fazer andar no caminho certinho, senão a coisa desanda. Mas se fizer direito, eu posso afirmar isso. Vai usufruir do melhor que a lente de contato dá, que é visão. Enxergar bem e ter toda essa liberdade que você, em algumas situações, não tem com os óculos. Na verdade, o que acontece é que esses pacientes que compram lente de contato sem fazer teste de adaptação e depois tem complicação, é isso que estraga depois, né? Porque aí alguém fala, eu tenho medo porque meu amigo teve infecção no olho por causa da lente de contato. Mas por que teve infecção, né? Porque como é que ele comprou a lente de contato? Comprou a lente de contato de qualquer jeito, né? Não fez teste de adaptação de lente de contato. Eu costumo comparar, quando o paciente fala de lente de contato, e fala, doutor, eu queria uma receita de lente de contato. Eu falo, igual comprar um sapato pela internet. Que tamanho, eu quero um sapato vermelho. Qualquer tamanho serve. Aí o sapato chega, você pegou tudo, até o tamanho tá certo. Você coloca o sapato, não fica bom. Né? A lente de contato é a mesma coisa. Agora, às vezes, você põe a lente de contato, não, a lente tá boa, não tô sentindo nada. Mas ela pode estar, às vezes ela tá apertada. Né? E a pessoa não sente. Aí fala, no final do dia meu tá ficando vermelho, acho que eu tô com a alergia da lente. Não é a lente de contato que não foi bem adaptada. Quer dizer, a lente de contato bem adaptada traz independência para a vida da pessoa. Eu já fui usuária de lente de contato, né? Quando eu comecei a usar lente de contato, eu virei outra pessoa. Eu tinha um óculos grosso, né? Bem, tipo fundo de garrafa. Eu comecei a usar lente de contato, eu virei outra pessoa. Sim. Eu virei outra pessoa. Eu saí da concha. Que você era alta míope, né? O alto míope, ele tem uma vantagem na lente muito grande, né? Até o tamanho das coisas fica diferente. Achava tudo que era pequenininho, não é? Quando você usa óculos, é tudo pequenininho. A hora você põe, nossa, como tudo é grande, né? Que maravilha que é. Pois é. A lente de contato é tudo, ela só precisa estar bem adaptada. Pois é, por isso, acho que a dica maior que a gente vai deixar aqui é isso, que há coisas que podem aparecer junto com a adaptação da lente, junto com o uso da lente, que é a alergia ocular. Essa alergia pode ser antes, aí ela vai precisar ser tratada para pôr a lente, ou ela pode aparecer depois do uso da lente, que também a gente tem que saber identificar. Mas o fato é, todas essas situações tem jeito. Tudo tem jeito. Né? Tem tratamento. Você trata e consegue adaptar a lente de contato com sucesso. Sim, não tenho dúvida disso. Adorei nosso papo. Tem alguma coisa que você queira Eu ia ficar falando tanto falar? que tem. É que a gente gosta de falar, né? Se você gostou desse papo, curta, dê seu like, siga nosso canal para que você assista os outros episódios que estão imperdíveis. Pod Lentes, o papo inteligente no mundo das lentes. Totalmente acessível e descomplicado.